Olá, meu irmão. Paz e bem para você. Como é que você se encontra nesse momento? Já trago aqui a palavra de Deus para você. Então, a satisfação estar com você hoje aqui, me direcionando para você a paz de Jesus Cristo e o amor de Maria, de todos os santos e anjos. Eu já convido você a se pegar-se aí da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. O evangelho de hoje que se encontra no evangelho de São Mateus, do capítulo 12 ao versículo 14 ao 21. Vamos ler essa leitura e vamos também fazer uma meditação, uma reflexão. Então, como eu falei, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 14 ao 21. Diz o seguinte: os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibiram-lhe formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciasse pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em que minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não despontará, não levará sua voz, ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Não quebrarás o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fomega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. E o evangelho aqui já se dá-se um roteiro de que os fariseus procuravam já incredular, ou seja, enquadrar Jesus. Numa linguagem que eu digo, já procurava prender Jesus, ou seja, matá-lo. E Jesus não se importava, ouviu falar disso e ele deu já ali o seu próprio ultimato, dizendo, eu vou agora curar os doentes. E Jesus saiu curando os doentes, os enfermos e fazendo as suas maravilhas acontecer. Portanto, a palavra de Deus ela é clara, dizendo aqui que se cumpriu o que foi dito ao profeta Isaías, que ele não simplesmente se portava com isso porque ele era o servo do servo. Ele é o Senhor. Ou seja, ele dizia que ele é aquele Senhor que ouviu do próprio Deus dizendo, esse é meu filho bem amado. Então, a palavra de Deus diz assim, não se importa não porque o meu espírito está contigo. Então, Jesus já sabia que tudo que isso ia ser consumado e a sua palavra ia até os corações das pessoas. A missão de Jesus era evangelizar, anunciar as boas novas às pessoas. E aqui vai falando lá também, dizendo que a sua voz e não vai ser uma voz de disputa. Jesus não se levantava a voz para ninguém. Pelo contrário, Jesus era amor, era paz. Jesus era união. Ele queria que cada um de nós e aquelas pessoas que vivenciavam-se as trevas, que estavam na escravidão, ele queria que todos vissem a luz e a paz, vivessem no amor. Tanto aqui no versículo adiante vai dizer, ele não disputará, não elevará a sua voz, ou seja, ele não elevará a sua voz, ele não ponhava a voz para ninguém. Pelo contrário, ele não fará nenhuma disputa, enquanto os fariseus sempre estavam ali dizendo que ele era os mestres dos mestres. Os fariseus publicanos sempre falavam que só eles eram o verdadeiro. Mas o próprio Jesus Cristo diz assim, olha só, é o seguinte, o profeta Isaías já dizia que se levantaria um profeta, que esse profeta não quebrará o caniço rachado, ou seja, como Moisés que, por apelo das pessoas, bateu na rocha e a rocha fluiu a água. Mas aqui vai dizer o seguinte, que também não, nesse contexto, Deus fará justiça para as pessoas, fará justiça.
para eles. E vai dizer também, em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Ou seja, aquelas nações que ainda não viram Jesus esperarão a esperança de Jesus Cristo. Que é ali, no Evangelho da semana passada, dizer que Jesus ele enviou os discípulos a território de Israel para as ovelhas pedidas, mas Jesus deu autoridade que não fosse para aquele rebanho, ou seja, aquela tribo que era pagãos. Mas aqui no Evangelho de Mateus vai dizer que os pagãos esperavam um consolador. Quem era esse consolador? O próprio Jesus Cristo, que viria e morreu e ressuscitou para os pagãos. Então, até os pagãos têm a salvação, porque foram banhados pelo sangue de Jesus. Lógico, no convertimento, quando qualquer um que seja quer e acreditar em Jesus Cristo. Então, nós temos que acreditar nesse Jesus. Não sejamos como os fariseus, querendo perseguir. Que essa palavra, porque as multidões também seguiam Jesus, mesmo que os fariseus quisessem matar ou aprender, mas grandes multidões não seguiam Jesus, porque Jesus tinha algo para dar. Esse algo para dar para os povos era o quê? Era a saciar a sede dele. Não era a sede materialmente física, mas era a sede de alma, de espírito. E o povo seguia Jesus por isso. Então, meu irmão, se você segue Jesus, você sabe o que eu estou dizendo. Quando nós ficamos um tempo, um momento sem beber da fonte da água, que é Jesus, a gente começa a entrar em putrefação, ou seja, entrar em decadência. A gente começa a morrer. Mas quando a gente segue Jesus, quando a gente caminha com Jesus, vê os milagres, a gente respira mais forte e a gente acredita que Jesus está modificando a nossa vida. E a gente é um homem novo. A gente é uma pessoa nova, uma mulher nova, um jovem novo, uma pessoa nova para dizer que Jesus, ele é o Salvador da sua vida. Amém? Então essa foi a meditação do Evangelho de Mateus, do capítulo 12 ao versículo 14 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém